Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 19. Vó adotou nesse esmiuçamento 3 vídeos por dia. Então, esse vídeo é de número 19, é o último vídeo de hoje. Então, aqui é o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, de André Luiz, Chico Xavier. Primeiro capítulo, nas zonas inferiores. Aí você pode perguntar assim, você pode pensar assim, mas para que esmiuçar esses livros? Gente, o que nós não sabíamos, o que muitas pessoas não sabem, é que eu vou usar esse termo assim, vou englobar 100% das obras de André Luiz. Nós aqui só conhecemos de 35 a 40 a 45% das obras de André Luiz. Em que sentido? Como assim, aliás? Porque as obras de André Luiz não nos foi passado tudo através de Chico Xavier. Por exemplo, vou usar aqui o livro Nosso Lar. 35, 40, 45% do livro Nosso Lar encontra-se nas bibliotecas no plano espiritual. Nós aqui só desfrutamos de 55, 60, 65% do livro Nosso Lar. O resto nós desconhecemos. Por que nós desconhecemos? Porque eles não nos passaram. Por que eles não nos passaram? Ora, gente, é a mesma coisa, você chega com uma cartilha em inglês numa sala de um maternal. Crianças com 1 aninho, 2 aninhos, brincando de jogar bolinha para lá, para cá. Você vai ler uma cartilha em inglês? Se você mostra um brinquedinho para uma criança de 1 aninho e pergunta para ele assim: benzinho, amor de titia, o que é isso aqui? Não sei. Aí você fala para ele assim: isso aqui é vaca, que é as vaquinhas de plástico. É vaca. Vaca? O que é vaca, tia? Então você entendeu já, né? Então, você acha que a espiritualidade perde tempo? Não, de forma nenhuma. Então vamos lá aqui, ó. Nas zonas inferiores. Mas de vez em quando eu vou dar umas explicadinhas assim, né, vó? Vou falar assim, alguma coisa eu vou falar. André Luiz continua: desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Ele mesmo não sabia. Com relação a isso aqui, eu conheço um pântano nas regiões inferiores, né, nas regiões umbralinas, um pântano. Eu não vou saber descrever em matéria de diâmetro, porque eu sou muito falho nesta questão assim de matemática. Sou muito falho mesmo. Mas pense: São Sebastião do Paraíso, Campinas. Agora, Campinas, Belo Horizonte. De Campinas a Belo Horizonte. De Belo Horizonte a Paraíso novamente. Você conseguiu analisar esse diâmetro? Paraíso, Campinas, Campinas, Belo Horizonte, Paraíso. É o tamanho
desse pântano que eu conheço numa região umbralina. Eu já estive lá. Eu estive na condição de um interno que desobedeceu os desígnios de Deus aqui na terra, e lá eu fui parar. Eu parei lá. Mas antes disso, eu vivia escondido em furnas, igual minhoca que introduz pelo sol lá fora. Ei, gente, é muito triste. Eu conheci um caso de uma... Só para você ver, faz parte aqui. Eu conheci um caso de uma jovem que naquele século foi uma meretriz aqui na Terra. Depois que ela desencarnou, aqueles seres que usavam ela aqui no corpo físico, aqueles seres umbralinos, né? Eles a pegaram, levaram ela e trancafiaram em um cômodo numa caverna cheia de saídas subterrâneas. Pensa buracos de minhocas para tudo quanto é lado no chão. E lá no centro daquelas cavernas cheias de seres humanos ali, espíritos que se perderam aqui no corpo físico. E lá mais adiante, um cômodo, e essa meretriz amarrada com as mãos para cima. Eu vi isso, gente. Eu não posso não dizer aqui que eu não vi. Eu vi. Eu prefiro ser chamado de louco do que omitir o que esses olhos da alma minha viram lá. E essa meretriz amarrada numas correntes no teto dessa caverna. E ali, milhões de homens abusavam dela. Dia e noite. Aqui na Terra ainda existe o relógio 24 horas, então vamos usar 24 horas, anos e anos e anos e anos, porque eu estive nessas regiões umbralinas durante 13 anos. Muitas pessoas não sabem nada de mim. Por que hoje eu sou muito determinado e fiel? Porque a gente só aprende a dar valor quando a gente calça aquele número. Então você só pode falar de mim se você já esteve lá naquele lugar junto comigo. Se você não esteve lá comigo, você não tem o direito de me apedrejar. Você não tem o direito de me apedrejar, porque você não viveu o que eu vivi. Então essa moça, anos e anos ali sendo usada, até que um dia, ela ali, praticamente desmaiada, exausta, desmaiada de tanto ser abusada, faz parte do livro, gente. 3 seres se materializaram ali. Como se materializaram, né? Praticamente se materializaram porque os guardas que estavam próximos não viram. Por quê? Porque antes deles se materializarem, eles adormeceram aqueles guardas que vigiavam aquela meretriz ali amarrada. E eles anestesiaram essa meretriz também. E eles
retiraram aquela meretriz daquela vala, daquela cratera. Amparada, socorrida no plano maior e depois reencarnada aqui na Terra. Eu conheço esse pântano que eu disse, esse diâmetro aí para você, 4, 5, 6 metros de profundidade. Daqui a Campinas, Campinas a Belo Horizonte aqui. 4, 5, 6 metros de profundidade, um pântano. Repleto de seres humanos, espíritos. Lama, só que não é lama. Fezes e urina, tóxicas, enxofre, chuva ácida, 3 vezes ao dia. O tempo ali é escuro devido às imantações, os desequilíbrios psíquicos daqueles que ali estão naquele pântano. Nuvens negras presente 24 horas sobre aquele pântano. Raios e trovões. Chuva ácida, que quando cai na pele daqueles que lá estão, queima igual a água quente quando você bota água para fazer o café. Então, para não se queimar, todos mergulham naquele pântano de fezes e urina. Gente, às vezes aqui na Terra, às vezes a gente reclama. Mas vocês não têm noção de quantos bilhões de espíritos estão implorando para sair de lá, para vir para cá, para a Terra, para sair daquele inferno que não é um inferno, aquilo lá é uma bênção. Aí você me diz assim, você é louco? Bênção? Chuva ácidas, pântano de fezes e de urinas. E eles ali tudo mergulhado, quantos milhões de espíritos, aproximadamente uns 500 mil dentro daquele pântano. De 500 a 800 mil pessoas ali mergulhada dentro daquele pântano e ninguém consegue sair de lá, porque estão todos entrelaçados, perdidos, não sabem para que lado que vão para um lado, volta para trás, vão para frente, volta para trás. E nós aqui na Terra achando que nós estamos passando dificuldade. Quantos milhões de espíritos implorando para sair de lá. Mas aquilo lá é uma bênção, como eu já disse. O umbral, gente, é uma bênção. O umbral é um paraíso. O umbral é um céu. Você é louco, Leis? Eu posso explicar por que lá é um paraíso, lá é um céu? Porque aquela região foi por nós construída. A partir do momento que nós destruirmos aquilo lá que existe em nós, lá somos resgatados. E nos é dada a oportunidade da redimissão aqui no corpo físico. Enquanto lá no limbo, no purgatório e no inferno, ninguém de lá sai. Agora, você sabe que isso é mitologia, né? Mas eu tenho que mexer. Se eu não mexer, eu não me chamo Luiz Antônio. Eu tenho que mexer na ferida. Porque não é assim que pregam? É o inferno, o purgatório e o limbo. E uma vez lá, não sai de lá mais?
Que pai é esse? Tá bom. Então veja aqui, vamos diminuir, né, vó? Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente. Olha aqui. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente. Zumbi, letárgico, hibernado. Será que já não tratamos desse assunto todo nos vídeos anteriores? É André que está dizendo aqui, não sou eu. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente, nas grades escuras do horror. Quando ele acordou, gente, depois de alguns anos lá, que ele acordou, ele começou a questionar tudo isso. Não é? Sentia-me, na verdade, amargurado, doente, nas grades escuras do horror. Olha ele dizendo, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me, medo terrível, senhoreando-me. Por que medo terrível? Uma região escura, tenebrosa, vales, uivos, gritos. Mayday, Mayday, Mayday. Socorro, né? Mayday, socorro. De tudo quanto é lado, gritos. Répteis. Devido à escuridão, ele não conseguia ver aquelas tarântulas que subiam em seu corpo, cobras que passavam por cima do seu peito, cabelo eriçado, em meio a um pântano, em meio à lama. Gritos de tudo quanto é lado vinha. Suicida! Suicida! Muita vez gritei como louco. Ele gritou também como louco. Muitas vezes ele gritou como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Então, quando ele se cansava de gritar, que ele procurava um descanso para se refazer, começavam os clamores. Outras vozes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Gargalhadas sinistras, gritos, sorrisos estentóricos. Algum companheiro
desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas lhe aparecia e desaparecia. Aquelas imagens, como se diz aqui na terra, a imagem da morte aparecia e desaparecia. Como se diz aqui na terra, os vultos, as assombrações. E ele naquele pânico. Rostos álvares. Expressões animalescas. Seres que encontravam-se na forma da zoantropia e da licantropia. Lhe apareciam, uivavam, gritava, sorria, debochava com ele. Surgia de quando em quando, agravando-me o assombro, porque só agrava. Imagine você dentro de uma casa que você aperta o interruptor, descobre você que acabou a energia 2 horas da madrugada. E você sai tateando a parede no escuro e de repente você começa a ver vultos, vampiros, gargalhadas. Teus cabelos eriçados, tua boca faltando os dentes quase todos. Dor no peito devido ao infarto fulminante que ele teve. E você tropeça numa cobra, numa tarântula de 5 quilos. Você tropeça num cão, porque a zoantropia, a licantropia, mas não são cães, são seres aparentemente animalescos. De quando em quando, agravando-me o assombro, a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta. Ao mesmo tempo, aquela paisagem escura, desaparecia aquela escuridão e misturava neblina com os raios de sol que não conseguia penetrar aquela região. Gases e mais gases fétidos, gritos e mais gritos, como que amortalhada em neblina espessa, que nós acabamos de dizer. Desaparece a escuridão, você começa a ver cadáveres por todos os lados. Mesma coisa que em uma guerra, você começa a ver corpos estraçalhados para tudo quanto é lado, e você com medo de pisar naqueles corpos. Isso porque a escuridão desapareceu. Mas antes você pisava naqueles crânios, naqueles tórax, porque você não conseguia enxergar através do escuro. Mas de repente
desaparece a escuridão, aí surge a neblina, mais a neblina intensa, porque os raios do sol não conseguem ali penetrar. E é preciso dizer que os raios de sol lá são os mesmos raios que banham todos nós aqui na Terra. O sol, ele sustenta milhões de outras dimensões que o telescópio Hubble ou James Webb ou diversos tipos de microscópio ou diversos tipos de dons de vidência não conseguiram ainda deslumbrar, visualizando o nosso Sol. Ele consegue levar raios de energias solar a milhões de dimensões. Registra isso, porque é pela primeira vez que está sendo dito que o nosso Sol, ele consegue levar raios de energias a milhões de outras dimensões. James Webb, Hubble, nenhum médium aqui na Terra ainda não conseguiu visualizar estas dimensões e tão cedo não visualizarão. Só depois que o amor se instalar no coração definitivamente do ser que aqui se encontra em processo de evolução. Então, neblina espessa que os raios do sol aquecem de muito longe. Sabe aquele dia de muita neblina, de muita névoa, de muita geada aqui na Terra? E que já você olha no relógio, já marca meio-dia e o sol ainda parece oculto por estas camadas à frente de sua intensidade energética aqui na Terra. Lá milhões de vezes pior. Quando calor de matar. Lá. Quando frio de matar. Mas pelo fato da imortalidade da alma, ninguém morre. Como não morreu no corpo físico, de lá muito menos, porque lá é que paira a vida, a verdadeira pátria do espírito. Por isso fizemos a pergunta: quem está desencarnado? Teus familiares que te antecederam ou você que ainda encontras no corpo físico? Próximo vídeo, próximo dia.